Mas boa tarde. Como a irmã Senhora falou, me chamo Anderson, né? Eu tenho que ficar parado, né? É porque eu fico me movimentando, sabe? Olha aí, filho, ó, tem agora que ficar parado, né? A Vanessa fica me cobrando. Fica parado, aí defeito lá, lá. Amém? Então, deixa eu meio que me apresentar de novo aqui, né? Me chamo Anderson, sou casado com aquela moça ali bonita, da máscara vermelha ali. A gente, dia 30 de agosto agora, nós estamos fazendo aí 15 anos de casado. E é uma história estar aqui, se torna até emocionante, né? Então, há uma história para a gente estar aqui, né? Coisas aconteceram, passamos por coisas e estamos aqui. Aí nós temos o Mateus ali, de 11 anos, é o primogênito. E agora nós temos ali a aventureira da casa, que é a Heloíse. Aí não deixa ninguém parado aí, né? E fico grato por estar aqui, sou grato a Deus por isso, quero agradecer aí. A gente conheceu o pastor Tiago nas entregas de sopão, né? A gente tem um projeto, né? Um negócio de entrega de sopos e tal, o pessoal na rua. E aí a gente, aqueles que querem, a gente acaba pegando eles, leva para as casas de recuperação. O projeto do sopão está meio parado e a gente está agindo com mais força nas casas de recuperação, né? A gente tem feito um trabalho lá com um livro, né, de um pastor chamado Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, é um livro tremendo, recomendo, né? São 40 dias ali. E a gente está atuando com mais força nessa parte de palavra, de consolidação nas casas de recuperação. Aí eu estou lá no sábado pela manhã em uma das, em outra eu estou na terça de manhã, que eu trabalho à tarde, e a Vanessa está na sexta-noite. Quando foi ontem, postaram as fotos, né, ela consolidando a galera e tal. Aí eu fui no grupo, eu postei assim: quem vê a Vanessa consolidando não consegue enxergar por detrás de uma lojista, né? Tem ou uma irmã ou algumas irmãs tentando segurar a Elô para que isso aconteça. Então é uma logística pesada e a Elôzinha é uma bênção. Amém, gente? Quero falar sobre Timóteo, né? A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, é a palavra que eu tenho para nós aqui essa tarde. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao 14. Alguém nos visitando aqui essa tarde? Quem nos visita? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. O rapaz que canta ali é visitante, é? Isso é bom. Isso é um cara bom. Vanessa também nos visita, né? Não visita não é daqui não, filha. Tem que levantar a mão. Nem a Catiane está nos visitando. Sejam bem-vindos. Que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Vamos ler? 2 Timóteo, do capítulo 1, do 6 ao 14. E diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte,
como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar de novo? Deixa eu apoiar aqui. Não, só vai ficar quente. Oremos. Senhor meu Deus, nós queremos louvar o Teu nome aqui esta tarde. Pai, em nome de Jesus, nós necessitamos de Ti nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma tremenda. Não nos deixe, Senhor Deus, sair daqui como chegamos. Que o Teu Espírito venha nos incomodar, Senhor Deus, que nós possamos despertar, Senhor Deus, o dom que há sobre a nossa vida. Que nós venhamos, Senhor Deus, nessa tarde entender que precisamos ter e estar em comunhão contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui com a percepção e com o entendimento que nós temos que guardar, Senhor, o nosso depósito, Senhor Deus, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Nos abençoa, Senhor Deus, que os nossos espíritos, Senhor Deus, entrem em convergência com o Teu, que os nossos corações estejam cativos aos céus e que nada, Senhor Deus, venha nos distrair e que possamos sair desse lugar entendendo o que o Senhor tem para as nossas vidas e entendendo, Senhor Deus, que a partir, Senhor Deus, da Tua presença em nós não somos mais os mesmos, as nossas vidas não podem ser mais as mesmas. É assim, Pai amado e eterno, que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando ele, na verdade, houve uma perseguição, o apóstolo Paulo ele se encontrava preso, ele estava mais ou menos em 64, ali depois de Cristo, o imperador Nero, ele ateu fogo em Roma, na cidade de Roma. O objetivo dele era reurbanizar a cidade. Então a população se revoltou com aquilo, houve uma revolta por parte do povo, e aí ele acusou os cristãos desse crime. Os cristãos foram acusados, e naquele contexto, era o contexto onde o apóstolo Paulo se encontrava. Ele havia sido preso pela primeira vez em 63, por vontade própria, segundo os estudiosos, porque ele apelou para César. Ele teve que apelar para ser preso. Por quê? Porque Deus havia aparecido para ele em espírito e tinha dito que ele precisava testemunhar, pregar o Evangelho para César. Então a única maneira que ele tinha de se encontrar diante de César era apelando para César. Então ele foi preso por vontade própria. Mas irmãos, o que leva um homem a querer ser preso por vontade própria, com o intuito de pregar, com o intuito de evangelizar, de falar do Evangelho, o Evangelho da salvação para um imperador, para aqueles que as pessoas jamais teriam a possibilidade ou a coragem, a intrepidez de falar do Evangelho para essas pessoas? O que leva um homem a fazer tal coisa, senão o Evangelho de Deus, algo que tinha lhe salvado, algo que tinha tomado o apóstolo Paulo de tal forma que a partir de então ele não foi mais a mesma pessoa, ele não foi mais o mesmo, ele passou a viver sendo impelido, como é que posso dizer? Me ajudem. Motivado a viver em função desse Evangelho, abrindo mão de tudo
abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão das suas regalias por causa desse evangelho. Diga: Jesus. Jesus, por causa de Jesus. Por isso ele deu a sua vida, não só ele, como tantos outros. Por isso que cabe aqui o tema da mensagem, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Mas que morte é essa? Que morte é essa? É a morte para o mundo. É morrer para o mundo. É se encontrar com Jesus, é se encontrar com Cristo, tendo a total liberdade de entender que o pecado não serve para outra coisa a não ser para nos aprisionar, para nos manter cativos, para nos impedir de crescer. Só que agora o apóstolo Paulo ele estava preso porque ele foi considerado o criador dessa religião. Então ele foi preso, ele estava preso, e ele lança palavras da cadeia para o seu fiel amigo, discípulo e companheiro na fé, Timóteo. E 3 palavras eu quero tirar daqui e quero compartilhar com vocês. Ele fala para Timóteo e cabe para nós também aqui essa tarde, que é: desperta o dom de Deus que há em ti, ter comunhão com Jesus Cristo e guardar o bom depósito. Amém? Timóteo, ele tinha um chamado de Deus para a sua vida, e ele recebeu do apóstolo Paulo pela imposição das suas mãos. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre ele e declarou: Timóteo, há um chamado sobre a tua vida. E nesse momento aqui o apóstolo Paulo ele lança para Timóteo essas palavras com o objetivo de despertar, para que Timóteo viesse a despertar o dom de Deus que já havia sido colocado sobre a sua vida. Nós percebemos aqui, chegamos a uma conclusão, que era como se ele estivesse frio, ou ele não estivesse mais crendo, devido a ele talvez ser jovem, assim como eu e como você. E o apóstolo Paulo, ele vai e desfere essas palavras. Ele diz: Timóteo, desperta o dom que há sobre a tua vida, que foi colocado, que foi imposto pelas imposições das minhas mãos. Gente, assim como Timóteo recebeu a imposição de mãos, e havia sobre a vida dele um dom a ser despertado, há também sobre as nossas vidas um dom. Há um dom sobre as nossas vidas. Talvez você ainda não tenha sido, talvez o pastor, talvez o seu pastor ainda não tenha colocado as mãos sobre as suas vidas de forma literal, mas com certeza você já recebeu uma palavra da parte do Senhor, ou da parte até de homens, dizendo que há sobre a sua vida um propósito de Deus, um propósito para você viver. E assim como Timóteo tinha as suas limitações, nós também temos as nossas limitações. Somos seres humanos igual a Timóteo, amém? Assim como Timóteo era jovem, Timóteo ele tinha tudo para não dar certo. Porque a Bíblia vai dizer que ele era tímido, a Bíblia vai dizer que ele tinha um problema, uma enfermidade. Ele tinha uma enfermidade. Segundo os estudiosos hoje, talvez uma possível gastrite, né? O apóstolo Paulo manda ele tomar água, não só água, mas um pouco de vinho, por causa da sua enfermidade. Timóteo, ele veio de um lar dividido. A sua mãe era judia e o seu pai era grego. Então talvez você se encontre aqui essa tarde e você também tem as suas limitações, assim como eu tenho as minhas limitações, assim como o apóstolo Paulo também tinha as suas limitações. Mas há uma palavra hoje para você e há uma palavra para mim também, que é o que? Desperta. Ei, igreja, desperta. Jovem, desperta. Desperta o dom que há sobre a tua vida.
desperta. Amém, gente? Glória a Deus. Segunda coisa, manter uma vida de comunhão com Jesus. O apóstolo Paulo, ele temia que Timóteo desistisse. Ele talvez temesse que Timóteo viesse a desfalecer. Hoje a gente vive em um tempo que os jovens são muito sentados, amém? A gente acompanha algumas pessoas, né, vez por outra, a gente senta com algumas pessoas, a gente tem muitos testemunhos nas próprias casas de recuperação. Semana passada eu fui numa casa e tinha um jovem lá, ele tinha acabado de completar 18 anos, cara bem novinho, tinha tomado um tiro na perna, né? E ele deu testemunho que o cara que atentou contra a sua vida falou: eu não dei um tiro na tua cabeça porque eu não quis. Então, um jovem com apenas 18 anos, a gente vê hoje os jovens se enveredando para a vida do crime, mas existe algo que tem acontecido hoje, que vem acontecendo e por esses dias tem aflorado e vai aflorar mais. Eu ouvi o meu pastor pregar e ele disse que nós vamos viver uma espécie de terceira onda, segundo os especialistas da saúde, enfim. Mas essa terceira onda não está relacionada somente ao Covid propriamente dito, mas os efeitos colaterais que o Covid está proporcionando, que é o que? Depressão, crise de ansiedade. Hoje a gente vê uma grande quantidade de jovens que se cortam, eles não têm propósito de vida, eles não sabem por que estão vivendo, e há uma palavra, gente, da parte do Senhor para nós como igreja, que é despertar. Nós precisamos despertar. Para quê? Para alcançar esses jovens. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A Bíblia fala o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, capítulo 4, versículo 7, de uma paz que excede todo entendimento. Quem já ouviu falar? Da paz que excede todo entendimento. Davi, em um dos seus salmos, ele vai dizer algo também interessantíssimo. Ele diz assim, ó: em paz me deito e logo pego no sono. Salmos capítulo 4, 8, ele vai declarar. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim, ó: que a graça e a paz. Deixa eu fazer você pensar um pouco. Como é que um homem em situação de cadeia, em situação de prisão, algumas das suas prisões ele se encontrava algemado. Alguns historiadores vão dizer que ele era como se fosse um buraco, a prisão, um buraco, e ele se encontrava nu nesse lugar. Com certeza lá tinha bichos, né? Frio, e mesmo assim ele consegue lançar palavras para os irmãos que se encontram fora da prisão e dizer: alegrai-vos. Amados, alegrai-vos. Mais uma vez nos falo: alegrai-vos no Senhor. O que faz? Eu conversando com a Vanessa por esses dias atrás, e nós conjecturando e pensando a respeito disso. O que faz um homem se encontrar em uma situação como essa e conseguir liberar palavras de ânimo para aqueles que não estão na mesma condição que ele? E não tem outra explicação, e a Bíblia nos diz que é Jesus. É a presença de Deus. Nós precisamos buscar desenvolver essa presença nas nossas vidas. Com certeza você conhece pessoas na faculdade, no trabalho, que estão passando por situações assim. Existem pessoas próximas a nós que elas surtam com as suas crises de ansiedade. Hoje a igreja, grande parte da igreja se encontra nessas condições.
Jesus ele estabeleceu a igreja para que a igreja viesse socorrer o mundo. E hoje a igreja ela se encontra em uma situação parecida com o mundo no que diz respeito à crise de ansiedade, depressão, isso que eu vos tenho falado, crise de identidade. Então, amados, meus irmãos, o mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 10, a gente vê ali o apóstolo Paulo, ele começa, é uma espécie de currículo da sua vida, e ele começa a defender o seu apostolado, ele começa a falar das coisas que ele teve, das experiências que ele teve com Deus, e ele fala de uma visão, de uma revelação que ele teve, e ele fala que ao homem não é dado o direito de falar coisas que não tem como ser descritas. E eu orando há um tempo atrás, eu pensando, meu Deus, o que é que o apóstolo Paulo viu? Senhor, que visão foi essa? E a gente pega, não sei se você pega, e eu peço, Senhor, deixa eu ver mesmo um tiquinzinho dessa visão, o que esse homem viu, que fez com que ele abrisse mão de tudo, abrisse mão da sua vida, abrisse mão dos seus direitos, para viver em função e amor por esse Jesus. O que é que esse homem viu? E eu quero dizer algo para você: vale a pena morrer. Vale a pena morrer. Amém? Manter uma vida de comunhão com Jesus. Então Paulo ele tinha esse medo. Nós precisamos desenvolver essa comunhão com Jesus. Mas você concorda comigo que essa comunhão ela não é desenvolvida apenas lendo um livro? Ela não é desenvolvida apenas se você pegar um bom livro de teologia sistemática e ler? Não. Ela é desenvolvida por aquilo que passamos na vida. Mas dificilmente a gente consegue desenvolver um relacionamento com Deus quando está tudo bem. É mais óbvio, é mais fácil nós esquecermos de Deus quando está tudo bem. Quando é que nós mais pensamos em Deus? Quando é que nós mais nos apegamos a Deus? No momento da dor, sim ou não? No momento da angústia, em uma perda, quando nós perdemos um ente querido, quando nós estamos passando por uma doença. C.S. Lewis ele tem uma frase sensacional que diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus a um povo ensurdecido. Então a gente se encontra em um tempo hoje onde as pessoas elas não têm certeza do amanhã, e nós também não temos certeza do amanhã, mas nós temos uma certeza: se com Ele nós morremos, com Ele também nós viveremos. Essa é a certeza que o mundo precisa conhecer, e o mundo só vai conhecer essa certeza a partir de você. Então o que você passou, o que você viveu ou o que você está vivendo, não importa a situação, não importa a circunstância, você está passando por isso para Deus te fazer mais forte. É o momento de você se apegar a Ele, é o momento de você desenvolver comunhão com Ele, intimidade com Jesus, e a partir de então, outras pessoas conhecerão Jesus através da sua vida. Era isso que o apóstolo Paulo falava para Timóteo: Timóteo, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ser um exemplo, através do estudo da palavra, através das boas práticas, através do socorro. Gente, hoje o mundo clama. Eu falo que nós estamos vivendo um tempo de colheita sensacional, mas a palavra ela é bem assertiva quando ela diz: temos que orar a Deus e pedir a Deus para Ele enviar os trabalhadores. São poucos, gente. São poucos. Deus nos convoca, Deus nos chama. Assim como Deus chamou Timóteo através do apóstolo Paulo, Deus te chama nesses dias para socorrer o necessitado, para socorrer o aflito. As pessoas precisam olhar para nós e ver esperança.
Nessa época de pandemia, a gente fica, não é nem medo, sabe? Eu ia falar cabreiro, ó, mas é gíria de, talvez você não sabe o que significa, né? Com receio de falar cabreiro, ó. É o antigo vocabulário do ANS aqui, querendo. Então, tá falando de quê? Tá falando de quê, filho? Me ajuda aí. Chuta, ajuda aos universitários. Ah, sim, me lembrou. Ainda bem que você veio, filho. Deus te abençoe. E aí, a gente acaba ficando com receio, nós não sabemos quem vai morrer, nós não sabemos quem vai viver. Talvez você esteja aqui e pessoas que você conhece tenham morrido, talvez você esteja aqui e tenha perdido entes queridos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue me explicar por que você não pegou Covid e morreu? Não sabemos, gente. Não sabemos. Será que não é interessante pensar que se Deus está permitindo nós estarmos vivos, será que não é interessante pensar que Deus quer me usar? Será que não é interessante pensar que eu estou aqui para que outras pessoas venham a conhecer Jesus através da minha vida? Eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo. O mundo não conhece o Espírito, nós o conhecemos, nós conhecemos o Pai, porque nós temos o Espírito. Será que não é interessante pensar? E nós lançamos uma nota de posicionamento, sabe? Porque a gente está nas casas de recuperação, a gente é muito movimentado, né? E tem esse risco, existe esse risco. Eu postei no grupo, né? Não sei se você ouviu lá, foi bem lá para trás, né? Uma nota de posicionamento, porque nós somos mais à frente, né? Desse projeto que Deus colocou no nosso coração. E eu botei para trazer paz ao coração dos irmãos. Às vezes as pessoas elas têm uma visão diferente da nossa, às vezes elas querem ficar mais reclusas, ou então estão até receosas ou com medo de pegar o próprio vírus, né, e morrer ou passar para alguém. E aí nós lançamos essa nota dizendo que nós não iríamos parar. Nós não iríamos parar de ir para as casas de recuperação, nós não iríamos parar de levar a palavra do Senhor para essas pessoas, entendeu? Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a mudança, para a salvação do perdido. E aí eu esclareci isso, que nós não iríamos parar. E também esclareci que nós tínhamos a plena consciência do risco que eu poderia pegar e morrer. Sim ou não, gente? Sim. Que a minha esposa podia contrair, a minha filhinha podia pegar e morrer o meu filho. E nós nos posicionamos assim e falamos: não, nós cremos que Deus nos chamou para esse momento. Gente, se você nasceu nessa época, nesse momento, Deus te chamou para esse momento. Lógico que você vai ter os cuidados, né, de higienização, os cuidados com máscara e tudo mais. Mas se você está aqui, se você está vivo e está me chamou para esse momento, sim ou não? Sim, gente. Sim. Jovens, vocês são fortes. Nós somos fortes, gente. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. Mas Deus só vai começar a nos usar a partir de uma comunhão com Ele. E a partir dessa comunhão nós vamos começar a entender o que é essa paz. O que é a paz que excede todo entendimento. Nós vamos começar a entender aquilo que Davi falou no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu olhando aquele versículo que vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você vê ele no sentido real do versículo, ele ganha uma outra conotação. Porque quando você diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará,
Então vem assim uma ideia de que Deus vai suprir tudo, sim ou não? De que não vai faltar emprego, de que não vai faltar saúde, de que não vai faltar nada. Mas não era esse o sentido no qual Davi estava declarando esse versículo. Quando Davi falou isso, ele estava vivendo em um momento de angústia, em um momento de crise, em um momento de angústia, talvez até de depressão. E aí ele declara no sentido real, diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ou seja, não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, o Senhor é teu pastor, você não precisa de mais nada. E aí nós, como família, eu e Vanessa, a gente passou a viver por esse prisma. A gente passou a viver com essa ótica, dando o que a gente tem àqueles que precisam. A gente agora ora para ser rico, porque quando a visão muda, a gente vê que o nosso trabalho não é suficiente para abençoar as pessoas. Então nós começamos a dar, porque é gratidão. Deixa eu falar algo para vocês. Eu passei muito tempo envolvido no mundo das drogas. Aí, consequentemente, quem se envolve e começa a usar, aí o dinheiro não dá para você se manter na droga. Então você passa a vender. Porque você vendendo, você tem para usar e para vender. Aí é como se uma coisa compensa a outra, entendeu? Então eu passei muito tempo nesse mundo, né? De drogas e vendendo, e nas madrugadas, no meio das favelas, livramentos de morte, pessoas tentaram me matar. Então, fazendo uma retrospectiva e uma reflexão da minha vida, o quanto eu era radical nas trevas, o quanto eu era intenso no mundo, sabendo, tendo a certeza que já era para mim ter morrido, ou no mínimo estar preso ali nas casas Taitinga, na CPPL, e Deus me permitiu estar aqui. Eu não consigo nada mais do que tentar ser grato a Ele. Você consegue entender isso? Talvez você não tenha vivido o que eu vivi, mas você passou por coisas, talvez na tua infância, né? Talvez traumas, coisas que hoje elas se encontram como fatores impeditivos para que você permita que Deus te use. Mas deixa eu falar algo para você. Você está vivo e está aqui. Deus, Ele não é conivente com o pecado, amém? Não é. Mas se você entender o que Deus quer fazer na tua vida, se você entender o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, você vai começar a se doar, você vai começar a querer morrer, a matar o seu egoísmo, a matar o seu orgulho, para que outras pessoas possam viver. Gente, o que a gente pode fazer? Falo assim, Catiane está aqui, nos conhece. Tu veio visitar essa igreja hoje, foi Catiane que está frequentando aqui. Não, ela veio, ela ficou sabendo que a gente vinha e veio. Então a Catiane conhece a nossa história de perto, sabe o que a gente passou, o que a gente viveu. E eu estava ali no louvor e eu fiquei me emocionando, né? Porque não era para mim estar aqui. Então, do mesmo jeito que eu era intenso e radical nas trevas, no mundo, eu quero ser assim para Cristo. Não quero medir esforços, aquilo que estiver ao meu alcance, aquilo que eu puder fazer. Se eu ganhar mais, pessoas têm que viver melhor. Se Deus me abençoar com mais, com dinheiro, pessoas têm que comer melhor. Um pastor chamado Pastor Neil, não sei se você conhece, ele falou algo interessante, e ele disse que a cruz sem a horizontal é só um corte. Então não tem como eu declarar o meu amor por Deus, dizer que amo a Cristo e não amo meu irmão. João vai dizer que é mentira. Não amemos só de palavras, mas amemos de atitude.
de ação. Quem está entendendo? E por último, o cuidado de guardar o seu depósito. E aí o apóstolo Paulo ele instrui Timóteo para que ele permanecesse firme na fé. Nós somos chamados para ser sal e luz, amém? O mundo está precisando da igreja, amém? Você consegue enxergar isso? Você consegue entender que nós estamos vivendo um momento onde os campos já estão prontos? E nós temos que nos posicionar como ceifeiros, como trabalhadores. Talvez você não seja um pregador, assim também como eu não sou, a gente pronto numa arranhadazinha. Mas talvez você cante, talvez você tenha o dom do socorro, talvez você consiga ajudar as pessoas. A igreja é como um corpo, amado, e nós precisamos ser sal. Você já comeu alguma comida sem sal? É ruim, não é? Sabe qual é o interessante do sal? O interessante do sal é quando você coloca ele na comida e você come a comida, você não sente o gosto do sal, você sente a comida saborosa. O que isso significa para nós? Humildade. O sal não aparece. Você bota o sal ali na pizza, você sente gosto de pizza, né? Não é gosto de sal. Se você bota o sal no feijão, o gosto de feijão não é de sal. Então, isso significa que é humildade. E nós temos que ser humildes. Nós não precisamos aparecer, mas nós precisamos deixar que Deus comece a nos usar. Nós precisamos permitir que Deus venha a nos usar como sal, como luz. Quantas pessoas morreram no Brasil? Quase 500 mil pessoas. Não sei nem se passou, acho que não passou, mas nem chega nesse número. Mas muitas pessoas morreram. Homens de Deus morreram, mulheres de Deus morreram, assim como pessoas que não conhecem o Senhor morreram. Talvez você conheça pessoas que você teve a oportunidade de falar de Jesus para elas e você não falou. E às vezes não precisa nem falar. A sua atitude ela vai falar por si só, na maioria das vezes. Deixa eu dizer algo para vocês, para mim encerrar. Quando eu vivia no mundão, e os meus pais, né, a minha mãe, o objetivo ali de que eu enxergasse para onde eu estava indo, o caminho que eu estava levando. E ela ficava ali me dando sermões, né? Mas a minha mãe não conhecia Jesus, né? E ela falava: sai das esquinas, você vai ser um vagabundo, vai dar porque não presta. Então aquilo ali, ela estava falando com o objetivo de eu me tocar e entender. E não foi assim que aconteceu. Eu me enveredei, como eu acabara de falar para você. Mas deixa eu dizer algo para você aqui essa tarde. O que Deus fez e está fazendo na minha vida é tão tremendo, eu fico maravilhado com isso, escandalizado, que hoje, quando os meus pais eles precisam de algum conselho, eles precisam tratar de alguma coisa, eles recorrem a mim. Eles me ligam, eles entram em contato comigo, eles dizem: Anderson, nós precisamos resolver um problema, estamos passando por uma situação ou por algo, e nós precisamos que você venha aqui para conversar com a gente, nós precisamos de um direcionamento. Gente, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. Deixa eu dizer algo para você. O mundo precisa de você. Nós somos jovens. A Bíblia diz que nós somos fortes. Ela está afirmando: você é forte, eu sou forte. Existem muita coisa que precisamos fazer. Você pode se empenhar em algo. Se você souber, e eu não falo isso reclamando, pelo contrário, eu tenho um prazer nisso. Se você souber o trabalho que dá esse negócio de projeto, a gente começou assim, sabe? A gente achava que, rapaz, você tem que se doar, você tem que chegar junto, você tem que tirar de onde não tem.
E você acaba se deparando com situações que você se sente impotente. E não há outra coisa a se fazer, senão acreditar, ter fé, crer em Deus, acreditar que há um dom sobre as nossas vidas, acreditar que através da comunhão com o Senhor, pessoas vão se aproximar dele, acreditar que vale a pena guardar o depósito. Miserável é viver sem fé. Imagine uma pessoa que não tem fé em nada, na hora da sua morte, em que ela vai se apegar? E foi aquilo que levou o apóstolo Paulo a declarar, quando ele fala, parece que há uma preferência, né? Diz assim: eu prefiro morrer e estar com Cristo. Gente, eu estou sendo apertado de ambos os lados. Por mim, eu prefiro morrer e me encontrar com Cristo. Tal revelação, tal visão foi a que ele teve. Mas ele vai e diz algo: mas se eu tiver que ficar, se há algo que eu ainda possa fazer por vocês, eu fico em vida. Mas viver para mim é Cristo. Amém? Queria chamar a galera aí do louvor, né? Para vir aqui. Vamos louvar a Deus aqui nessa tarde. A minha oração é que, se Deus pegar cada um de nós aqui, nós já temos uma revolução. Sabia disso? Se você sair daqui essa tarde entendendo que há um chamado sobre a tua vida, assim como Timóteo, assim como eu, Deus ele vai fazer coisas tremendas através de você. Você crê nisso? Queria convidar você a ficar de pé. Isso aqui foi tudo combinado para você despertar, tá? Desperta! Desperta, porque é aqui. Ao vivo é assim, igual o caldo de cana, faz na hora, né? Oi. Glória a Deus. Diante das palavras do meu irmão, como não gastar nossas vidas nos pés do Senhor, amém? Isso tem que ser uma verdade para nós, né, irmão? É difícil a gente se dedicar a fazer a obra de Deus, a gente doar nossas vidas ao Senhor. Como o irmão disse, começou um projeto pensando que era uma coisa, hoje ele já vê que é outra coisa, né? É uma vida de doação. E a vida do cristão é assim. É uma vida completamente com propósito nos pés do Senhor. Amém?
queimar aí. Palavra despertar ali, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, o sentido ali original, quando você vai ver o sentido dessa palavra despertar, tem relação com uma fogueira, que para continuar acesa, ela precisa ser alimentada. Então há um dom sobre a tua vida, há um dom sobre a minha vida, mas esse dom, ele precisa ser alimentado. Assim como a fogueira, para continuar a queimar, assim como a fogueira, para continuar a aquecer, ela precisa ser alimentada. Então, como nós fazemos para alimentar esse dom? Decidindo, tomando as nossas decisões em Cristo, decidindo ser fiel a Ele, decidindo buscar em Sua palavra, decidindo em nossas vidas de oração, decidindo em nossas consagrações. Eu quero fazer algo, eu quero te dar uma tarde. Não, mas antes eu já aceitei a Jesus, eu já confessei Ele como meu Senhor e Salvador. Não, eu quero te chamar aqui à frente, para você decidir